uma frente criada em Brasília para defender os vereadores. Mais de 300 parlamentares estão apoiando o momento de reação. Os vereadores em todo o Brasil, eles se sentem frágeis, coitadinhos, diante das críticas. Com força dos portais, das redes sociais, os legisladores dizem que são vítimas e estão agora formando uma frente para lançar o chamado chumbo de encontro. Vamos ver a notícia, vamos ouvir a notícia? 8 e 9. A Frente Parlamentar Mista de Defesa das Câmaras Municipais e dos Vereadores foi instalada em Brasília. As assinaturas dos mais de 300 deputados e senadores que integram a frente foram colhidas no início de agosto durante o seminário Capacitando os Vereadores do Brasil. O grupo que compõe a frente tem entre os principais objetivos fortalecer o poder legislativo municipal, criar formas de participação dos vereadores no processo legislativo federal, desenvolver autonomia municipal e desenvolver gestões para que as câmaras tenham autonomia legislativa, recursos humanos e financeiros essenciais ao seu regular funcionamento. A aglutinação de tantos parlamentares demonstra a força e a necessidade das câmaras municipais de terem mais autonomia para proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos, defendem os integrantes. Agora, me desculpa, viu, mas eu acho que essa frente, ela realmente nasce atrás, porque é uma coisa assim, absolutamente imbecil, tá certo ou não? Porque eu acho que o vereador, para formar uma frente de defesa, em primeiro lugar, ele deve ponderar em cima dos seus atos, tá certo ou não? Então, o vereador, logicamente, ele tem que preservar aí a sua postura, ele tem, logicamente, que fazer o seu trabalho, objetivando uma próxima legislatura, mas ele não pode simplesmente, deixar a bola, tá certo, pra gente poder fazer gols, tá certo ou não? É o que vem acontecendo hoje. Você acha, por exemplo, que os vereadores tinham que ter tomado aquela postura na questão do comércio? Deve sair hoje ainda, viu? A decisão se é legal ou não o horário do comércio. Vamos ficar atento aí, porque a qualquer momento a coisa deve explodir aí, se é legal ou não. Agora, é a realidade de que os vereadores simplesmente, foram sensibilizados por 850 trabalhadores que estiveram na Câmara Municipal e simplesmente não levaram em conta, tá certo? O interesse de milhares e milhares de consumidores. Então, quer dizer, tem que ter pau mesmo no vereador, porque simplesmente, muitas vezes, deixa de analisar a questão pelo lado benéfico de uma cidade, simplesmente pensando na próxima eleição, os votos que eles vão ter na próxima eleição. Eu acho que o que mais atrapalha o legislativo municipal, os legislativos municipais, é a forma de atuação ainda clientelista, o fazer um favor, o dar um jeitinho, resolver problemas que não são exatamente da esfera do legislativo, que recaem sobre o legislativo, sobre uma questão cultural, a pessoa vai pedir um favor, ajeitar alguma coisinha, e o legislativo acaba fazendo justamente para fazer média. É essa forma de atuar que prejudica, que deturpa e que atrapalha o trabalho do legislativo. Hoje se tem um movimento muito interessante que é você ampliar o papel do legislativo do ponto de vista regional. Por isso que se cria os parlamentos, Como o próprio Congresso Nacional participa do Parlamento Sul-Americano, hoje se discute a criação do Parlamento Europeu, também a necessidade dos parlamentos regionais, porque os municípios também têm a sua interferência regionalmente, a questão do lixo, as questões ambientais, tem que ser tratada regionalmente. Então, a criação desses parlamentos fortalece o papel do legislativo também na esfera local. Agora eu pergunto a você, 300 deputados, senadores, compondo essa frente, dando aval aos vereadores, o que eles podem fazer? Não estão conseguindo defender nem eles. Mas na verdade não estão propondo nada novo, Tá chovendo no molhado. Autonomia municipal, gestões para que as câmaras tenham autonomia legislativa, recursos humanos e financeiros. Quer dizer, tá chovendo no molhado, tá falando nada para ninguém, coisa que não vai acrecitar nada ao trabalho do legislativo. Isso é uma reflexão interna. Uma frente de capacitação tem que haver no sentido de que realmente existem vários vereadores por esse Brasil afora que estão realmente, que não têm capacidade alguma de estar ali, foram catapultados ali pelos votos a esse cargo, mas na realidade não sabem nem como funciona a Câmara de Vereadores. O que a gente vê muito é isso, que as pessoas estão completamente despreparadas para exercer talvez a função. Agora, eu consultei alguns vereadores aqui em Araraquara, viu? E o pessoal tá dizendo, o que é isso, mano? Não estou nem sabendo o que é isso aí. Quer dizer, o pessoal não está nem sequer sabendo o que acontece. Tá certo? Não, com razão, porque isso aí com certeza, deve ter nascido da ideia de algum vereador que queria fazer viagens. Então, para justificar suas viagens,
porque ele fez muitas visitas para pegar assinaturas, para ter contato e tal. Então, geralmente, né, os vereadores criam esse tipo de situação para poder justificar suas viagens. Então, eles começam a viajar para cidades praianas, tá certo? Não? Para capitais como Recife, Maceió, onde tem muita praia e muito final de semana. Como fez o presidente da Câmara de Américo para estudar um projeto lá em Maceió. Isso, lembrou bem, lembrou bem. Foi lá em Maceió acompanhar um projeto. Isso, eu queria lembrar o que era, mas é mais ou menos isso aí. Então, aqui em Américo Brasiliense. Então eles inventam isso para viajar, para dizer, estou viajando a serviço. São 8 horas agora, 50, porque em Araraquara os vereadores que eu consultei falando, mas nem sei o que é isso aí. E nem me interessa isso também, porque eu não preciso de defesa de ninguém lá em Brasília. Eu tenho a minha postura e a minha posição. Pelo menos que eu consultei aqui em Araraquara, foi isso que me falou. Números que mostram, viu, o desequilíbrio nos valores para um dos setores mais importantes da cidade. Trata o dinheiro investido no lixo. Quem é que começa a contar essa história, hein? Quem que tem essa história aí? Tá aqui comigo, Madalena. Tá com você, pois não, Fernando? O Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública destacou que no ano passado o Brasil produziu 61 milhões de toneladas de lixo, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Apesar do aumento na produção de resíduos, 42,4% dos municípios brasileiros ainda não possuem nenhuma iniciativa de coleta seletiva, inclusive municípios considerados polos regionais de desenvolvimento. Os municípios destinam em média, menos de R$10 mensais por habitante para todos os serviços de limpeza urbana. Com esse valor, especialistas dizem que fica impossível adequar tudo o que é necessário. Olha, tem uma matéria especial, viu, que sai amanhã no Sim News, o nosso impresso, falando exatamente de uma situação como essa. Porque eu quando comecei a trabalhar essa matéria, Luiz, eu fiquei abismado. Nancy, você sabe quantos % de Araraquara, do lixo de Araraquara diário, nós estamos reciclando? Você sabe quanto, não? Não, eu sei em números eu não sei, mas eu sei que ainda, apesar de Araraquara estar avançada em relação aos outros municípios com relação à coleta seletiva, ainda esse número ele é baixo. Sabe quanto representa, Luiz? Talvez uns 20%. Eu também imaginava isso. Não representa 8%, 7%. Quer dizer, são 150 toneladas de lixo produzido por dia, nós estamos reciclando apenas menos de 10%, 7%. Então, é uma situação que a gente pensa, rever, e Araraquara é a cidade mais evoluída na reciclagem do lixo. Então, eu acho que a população está precisando parar de largar a mão de ser imbecil, idiota, tá certo não? Nós temos aqui, ir de casa a casa, dizer o seguinte, bichão, você vai ter que reciclar na marra, filho da mãe, vai ter que reciclar no tapa, vai ter que ter multa para quem não reciclar. É difícil, né? A população precisa mudar, tem que mudar o hábito. A única forma de você mudar o hábito da população é você apostar nas novas gerações. Quando a criança vai para a escola e na escola... Não dá tempo, Luiz. Mas tem que ser assim. Não é que tem que ser você assim. não consegue mudar o hábito. Mas Araraquara não tá... Você não consegue mudar o hábito. Você só vai mudar o hábito da população. Tem que mudar na porrada, Não é na porrada, é na educação. Você só inferno. vai mudar o hábito da população na medida que a criança chegar na escola e lá na escola ela tiver o lixo para coleta seletiva. Luiz, Há gerações que já estão habituadas. Eu me lembro, por exemplo, das pessoas que deixavam o lixo em latas, não era nem saquinho, você colocar um latão de lixo. Como é que você vai mudar agora e explicar para a pessoa que tem que colocar o lixo separado? Posso dar um exemplo? Por favor. O Madalena, as pessoas que fazem a reciclagem tiveram que mudar a partir de uma lei, do dia para a noite, mudar o hábito. Depois de uma semana fazendo aquilo, Fernando, já se tornou essa é a minha posição. Tinha que chegar o cara... Infelizmente, eu também concordo que deveria ser através de mudança de gerações, mas nós não podemos esperar isso. Tem que ser a gente
autorizado chegar na casa e falar, ô filhão, a partir de amanhã você tem que reciclar. E tá dada a ordem, é ponto lei. final. E acabou essa história de... Não, e tem estrutura para isso hoje? Ah, mas estou dizendo Nós temos estrutura para isso hoje? Não mas tem. Se você vai ter que reciclar e levar o lixo. Então, quer dizer, a coisa não é feita na base da lei, porque também os municípios não têm estrutura hoje para reciclar o lixo de uma cidade inteira. Então vai sendo gradativo. É muito lero-lero com um povinho filho da puta. Essa que é a grande verdade. Não, a culpa não é só do povo. O brasileiro é muito safado. Se todo mundo hoje quiser reciclar o seu lixo, não tem para onde escoar, não tem onde reciclar esse material. Se você que imagina que não tem. Hoje nós vamos ter a cidade inteira. Agora, onde já se viu 7% da população recicla. Você quer mais explicado do que está a importância da reciclagem? 7% dos municípios têm estrutura de reciclagem. Então, quer dizer, a culpa não é só da população, a culpa é também dos municípios, dos governadores, dos governantes. Tem que ser criada a estrutura para isso. Hoje nós temos facilidade para criar toda a estrutura de reciclagem do lixo, porque nós não podemos mais continuar enterrando, não podemos mais continuar realmente. Eu não consigo entender como uma pessoa, né? Tá certo? Dentro da sua casa, está me ouvindo agora? Como que não separa o lixo da sua casa? Você entende? Olha, é uma coisa absurda, porque eu tenho certeza absoluta que se todo mundo reciclar o lixo, nós vamos ter a melhoria, logicamente, da estrutura para poder atender a demanda, Luiz. A verdade é que não tem estrutura porque simplesmente o povo não está preparado hoje para reciclar. A hora que você começar a reciclar, você vai ver que a coisa começa a funcionar. Os dois movimentos têm que andar juntos. Se todo mundo hoje ouvir o seu comentário aqui e sair reciclando, não tem estrutura para canalizar esse material. Em 3 meses você monta a estrutura. Não monta. O dinheiro não brota assim do dia para noite. Mas eu estou te falando que o dinheiro da reciclagem, a reciclagem gera dinheiro. Tá certo ou não? Mas a estrutura não está montada. A estrutura não está montada, é uma questão cultural. São 8 horas agora, pontualmente 30 minutos, mas é um absurdo quando você observa uma situação como essa. Quer dizer, 7% da população de Araraquara está reciclando. É um número assim, assusta. E é uma cidade, viu? E a cidade ainda que está mais evoluída na reciclagem. Então, eu vou te contar, tinha que ser uma lei brasileira. Nós vamos ter que montar a estrutura, tem razão, mas dizer o seguinte, olha, vai começar a partir de tal data e vai todo mundo reciclar. Se não reciclar, vai dar cadeia, vai dar cana. Você vai ver se alguma coisa vai mudar. O que é isso, senhor? Isso é uma questão de meio ambiente, isso é uma questão de salvar o planeta, ô Luiz. Mas as novas gerações já estão aceitando esse discurso, já assimilando esse discurso. Se eu jogar um papelzinho de bala na frente da minha filha, ela vai me chamar a atenção. Minha filha é de 7 anos. No meu tempo, não, era comum, não era politicamente incorreto você jogar um papelzinho de bala. Então, quer dizer, estamos numa evolução, estamos muito aquém do que a gente espera? Claro que estamos, mas é uma questão que a população tem que assimilar e que os municípios também têm que desencadear esse processo. 8 horas agora, 30 minutos. Estou com quem na linha, Fernando? É com o Ricardo Santos, esse assunto bastante palpitante, polêmico, sem dúvida nenhuma, e preocupante. Eu queria conversar com o Ricardo Santos. Ele é o responsável por essa área, Madalena. Por essa área? Por essa área, no DAI, é ele que responde. Porque eu não quero discutir aqui não vou dar chance nem para quem defende nem para quem acusa o projeto. Eu quero ter a minha liberdade de procurar pessoas que conhecem e vão me dar um parâmetro, né? Tá certo ou não? Do que realmente representa essa atitude, né, da prefeitura. Se é bom ou se é ruim para a cidade. Tá certo ou não? Agora, Ricardo, hoje o lixo de Araraquara está, logicamente, sob a responsabilidade do DAI, né? Eu pergunto a você, como é que é feito o transbordo, quem paga, como é que é feita essa operação? Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia aos ouvintes. Antes de mais nada, eu só queria deixar claro, Madalena, e pôr uma parical em cima desse assunto, que jamais, em momento algum, se cogitou e se cogita no governo do prefeito Marcelo Barbieri essa privatização do DAI. Esse é assunto morto, é pura especulação, perfeito? Muito bem. Sobre o transbordo, esse assunto que está saindo, o que acontece? É responsabilidade do DAI, tá? Toda essa situação. E quando nós assumimos o governo em 2009, existia um termo firmado entre a prefeitura e a CETESB, isso em 2002, porque o lixão já estava com a sua capacidade esgotada e necessitava se então lacrasse aquilo. Em 2007, como a prefeitura ainda não fez essa lacração, o Ministério Público instaurou-se um inquérito civil com o número 8807 para que então se chamasse a administração, olha, agora tem que... No dia 13 de janeiro de 2009, ou seja, 13 dias após assumir o governo, o prefeito foi notificado a comparecer perante o Ministério Público para resolver de forma definitiva esse caso. O DAI compareceu, mas como não tinha caixa naquela época, e a responsabilidade é solidária tanto do município como do DAI, o prefeito assumiu essa responsabilidade,
naquele momento para se resolver a situação, até que o DAI tivesse condição depois de retomar esse serviço, que aconteceu isso em junho desse ano, ele já com as finanças de Estado, voltou-se então essa responsabilidade para ele, e o que se pleiteou e o que nós fizemos foi que simplesmente ele ressarciu aos cofres públicos esse valor que o município tinha pago do transbordo. Então, sabe, é uma especulação muito anormal que está se criando, um fato normal que você disponibiliza um dinheiro público para uma entidade ligada ao município e depois ela ressarce quando ela tem condição. Tá aí, portanto. Bom, agora a responsabilidade, então, o custo hoje desse transbordo até Guatapará é do DAI, do Departamento Autônomo. DAI, e ele já desde agosto ele assumiu o contrato para ele e vem pagando normalmente. Tá certo. Agora, qual foi o valor que a prefeitura, né, adiantou ao DAI para poder fazer o transbordo quando o DAI estava aí com a situação? Porque foi realmente, eu me lembro que logo no início do governo Marcelo Barbieri, o lixão foi lacrado e teve que encontrar uma solução para poder enviar o lixo, né, para algum lugar. Então, descobriu-se aí a possibilidade de mandar para Guatapará, onde tem um lixão, que inclusive o Ribeirão Preto está mandando para Guatapará também, né? Então o lixo vai para lá. Agora, a partir daquele momento, a prefeitura acabou assumindo o pagamento desse transbordo, foi isso? Isso, exatamente. O pagamento era mensal. Hoje, quando a gente fez esse encontro, vamos dizer assim, que o DAI ressarciu, atualizado monetariamente, dá em torno de 8 milhões. Então, inclusive, ainda falta o DAI ressarcir, tipo mais 3. Não é só aqueles 5 que tanto se fala, entendeu? Tá certo. E aí a prefeitura tinha uma dívida com o DAI do passado, né? Que foi uma dívida contraída pelo então prefeito De Santi, que tirou do DAI cerca de 4 milhões e acabou aplicando a prefeitura, foi isso? Aí, Madalena, isso que a população tem que entender, são fatos distintos. O transbordo é uma coisa, essa situação aí desse empréstimo, ele vem se enrolando desde essa época, como o senhor mesmo falou, e também a administração passada tentou fazer contas com títulos, só que não eram recebidos. E o Tribunal de Contas, hoje, esse valor tem em torno de 15 milhões, ele vem apontando simultaneamente todo ano o que está fazendo para resolver esse problema. Então, o que a gente concluiu assim, tentar, quando mandou esse projeto de lei para a Câmara, nada mais foi de que a gente possa fazer o encontro de contas. Ou seja, não tem nada de privatização. Mas eu vou dar um exemplo assim, bem simples. Tem uma área do município onde precisa se construir um poço profundo. O que é feito hoje? É dado uma permissão de uso para o DAI para ele construir ali. Sério, comigo que esse poço vai ficar lá pro resto da vida. Então, por que não a gente, na época, se avaliar aquele pedaço de terra, aquele terreno, enviar um projeto de lei para a Câmara, nos autoriza, porque qualquer bem do município, a gente doar por doação, por permissão, ou mesmo por alienação, a gente tem que mandar um projeto de lei para a Câmara que autoriza isso. Então não vai ter nada feito, vamos tomar isso aqui do DAI, não existe, muito pelo contrário. Nós vamos tentar, por exemplo, pagar essa área, vamos avaliar, a Câmara autoriza a passar esse bem, já que vai ficar definitivo, e ver se o valor, e vamos tentando abater nessa dívida, porque pago. É dinheiro público que está ali. É isso, não tem todo esse fantasma que estão querendo plantar. É isso, sabe, tudo que a gente está fazendo, cada vez se planta assim, distorce a realidade para tentar estabilizar o governo. Essa que é o sentimento que a gente tem, viu, Madalena? 8 horas agora, 37 minutos. Então eu não vou tecer nenhum ponto de vista favorável à prefeitura, nem contrário. Tá certo, não? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é realmente conversar com pessoas que possam analisar sem qualquer visão. Agradece o Ricardo, viu, Fernando, agradece o Ricardo aí. Então, o que nós vamos fazer, viu, Luiz, é tentar procurar realmente um esclarecimento de alguém que possa nos passar aí as informações corretas em torno do assunto. Se esse mecanismo, né, foi bom para a cidade ou não. Tá certo? Porque a partir do momento que deram, e com toda naquela época eu achei que era importante, porque o Departamento Autônomo de Água e Esgoto cuida da água, tá certo ou não? E ele deve cuidar também do lixo, porque se você não cuidar direito do lixo, o lixo vai poluir essa água que vai ser usada pelo DAI. Tá certo? Então, o fundamento do argumento, a justificativa de se passar para o DAI a responsabilidade de cuidar do lixo, eu acho que foi oportuna, foi realmente bem pensada, porque o lixo contamina a água e o DAI trabalha com a água. Então ele vai ter que tomar o cuidado de trabalhar direitinho com o lixo para evitar que ele tenha prejuízo no futuro. Deu para entender ou não? Então a medida foi certa. Agora, logicamente, nesse mecanismo, a coisa mexeu com o orçamento da prefeitura.
Então, E do DAI. E do DAI. Então tem que ser revisto, tem que ser visto. Então, eu não sei se a atitude da prefeitura ela é correta ou não. Tá certo ou não? Então, eu acho que nós vamos precisar analisar, ter a visão de alguém que realmente possa entender se o DAI vai ser prejudicado por isso, porque tem gente realmente dizendo isso. Estão preparando o DAI para privatização. E não é de hoje que dizem isso. E o nosso programa é contrário a qualquer tipo de privatização, nesse sentido. Sem dúvida, né? Acho que o departamento deve manter como tal, um departamento autônomo, mas ainda ligado, obviamente, ao poder municipal, né? A terceirização ou mesmo a privatização não seria o caminho, né? Professores se unem e querem tratamento mais digno, inclusive de setores da imprensa. Me parece, viu, Luiz e Nancy, que é a reflexão em torno da violência que a classe, que os professores acabam enfrentando. Na verdade, professores de todo o país estão reagindo, estão desencadeando uma campanha, tá certo, para combater a desqualificação que estão sofrendo. Dizem que a menor violência, no entanto, é a do aluno para o professor. Mas as maiores violências vêm dos governos e, inclusive, de alguns setores da imprensa. A violência contra professores começa a ser tratada com a intenção de aplicar medidas de proteção no exercício de suas funções. Para expositores do assunto, a primeira violência contra o professor vem do poder público, com a resistência em cumprir o piso nacional dos professores, equivalente esse ano a R$ 1.187,97 por 40 horas semanais. E por outro lado, a categoria denuncia violência associada a tratamento desrespeitoso vindo da mídia, especialmente durante as greves da categoria. Outro problema seria a falta de reconhecimento social para a profissão, considerada quase sempre uma função de perdedores. A socióloga Nájila Veloso, que está percorrendo os estados para estimular o debate sobre o assunto, destaca que a violência contra o professor ganha expressão física e também simbólica. Afirmou que professores são frequentemente depreciados por meio das redes sociais. Tá aí, portanto, é uma situação que a gente, viu, observa e realmente a gente tem que parar a pensar. Eu não sei, nosso programa, por exemplo, qual é o nosso comportamento aqui em torno dos professores. Nós estamos sempre defendendo, viu, a posição dos professores. Tá certo? Mas ao mesmo tempo também temos uma visão crítica em torno de situações absurdas, né? Que o professor muitas vezes não está bem preparado para o exercício da função. Então tudo isso tem que ser analisado, tem que ser criterioso, porque na verdade tem até mesmo alguns órgãos de imprensa que denigrem a imagem do professor. Você sabe que um povo mal informado, mal educado, tá certo? Com certeza é interessante para alguns setores. A maior violência realmente são as situações de trabalho que o professor tem que se expor, né? Quando nós dissemos aqui semanas atrás que quase metade dos professores no estado de São Paulo, por exemplo, não são efetivos, né? Trabalham como temporários. Isso é uma forma de violência contra a categoria, porque você impõe realmente a situação da instabilidade, da insegurança. Tenho aulas esse ano, não sei se as terei no ano que vem. Então é essa insegurança. Outro dia também vi uma charge que vai muito nesse sentido, né? 3 ameaças contra os professores, uma professora acuada, né? Um ameaçava bater-lhe na saída. A segunda pessoa ameaçava riscar-lhe o carro e a terceira ameaçava mostrar-lhe o olerite.
custo da mão de obra na construção civil aumenta mais 10%. Mais de 10%. Esse é o Brasil que algumas pessoas não querem aceitar. Veja só se o Brasil está ruim. Veja só isso aqui, ó. Veja só. De janeiro a agosto de 2011, o custo da mão de obra na indústria da construção civil subiu 10,22% no país, num reflexo do aquecimento do setor, graças ao aumento da renda, à oferta de crédito, ao programa Minha Casa Minha Vida, e também às obras do PAC e da Copa do Mundo. Hoje, a média salarial do setor é de R$ 1.398 e segundo o diretor de economia do Sinduscon São Paulo, Eduardo Zaidan, já há mestres de obra que conseguem ganhar entre 12 mil e 18 mil reais em São Paulo e pedreiros com renda de 4 a 5 mil reais mensais. Tá aí, portanto. Então, é esse o Brasil, viu, que a gente quer ver. Esse Brasil que você vê aí uma classe como trabalhadora, como é a maior empregadora do Brasil, que é a classe, logicamente, da construção civil. Então você vê aí o pedreiro, o pintor, o encanador sendo valorizado, estando aumentando o salário, porque o mercado está aquecido, porque eles não querem isso. Então, as pessoas dizem, Madalena, você é favorável ao Lula? Te juro por Deus que não. Tá certo? Eu não sou favorável ao Lula, eu sou contra a grande imprensa. Porque essa grande imprensa é canalha, ela é criminosa, ela é covarde, ela só briga pelos seus interesses, pouco se importando pelo crescimento do país e pela realmente independência real desse país. Então está na hora da gente parar, pensar, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que nós temos que fazer como jornalistas. O que as pessoas têm que se atentar é a leviandade dessas acusações, né? A leviandade do posicionamento dos comentários, né? Como esse, por exemplo, do Alexandre Garcia, que aqui ele tem até a liberdade de ser mais explícito. Agora, claro que no Jornal Nacional ele não poderia fazer esse paralelo, mas isso é feito de outras formas, né? Se tenta de alguma forma fazer essa criminalização de um movimento que foi legítimo, que combatia a repressão na ditadura militar.